Amigos, vamos para a reserva legal. Bom, então, APP está aí. Esse é o sistema de APP. A reserva legal, pessoal, 4.2, reserva legal. Então, pode vir na sua prova assim, só RL, área de reserva legal florestal, tudo a mesma coisa, tá? Reserva legal, área de reserva legal florestal, tudo a mesma coisa. A diferença, pessoal, é que a reserva legal, acho que eu estou pondo assim, né? O conceito está no artigo 3º, inciso 3º. Reserva legal só em área rural. Cuidado, hein? Não tem reserva legal em área urbana. E aí, olha como é que era fácil, ó. Então, olha o conceito, né? Só para você ver de onde nós vamos, para onde nós vamos agora. O artigo 3º, inciso 3º, ele fala o seguinte. 3º, inciso 3º. Reserva legal é a área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, veja que não tem urbana, delimitada nos termos do artigo 12. Então, a delimitação, o tamanho da reserva legal, está definido no artigo 12. E essa era a resposta incorreta do teste da magistratura de São Paulo. Então, se você dominasse isso, embora o restante das alternativas fosse difícil, né? Isso aqui matava, você ia matar fácil. Porque o que diz o artigo 12? Ele divide o Brasil em Amazônia legal e o resto. Então ele faz o seguinte, Amazônia legal e o restante do país, ok? E aí ele põe, na Amazônia legal você tem que conservar 80%, 35% e 20%. Depende da área, da vegetação. Então quando você tem área de floresta você tem que conservar 80%. Aqui então é Amazônia legal, área de floresta, conservação de 80%. Aqui é Amazônia legal, área de cerrado, 35%. Aqui é Amazônia legal, Campos Gerais. Campos Gerais, 20%. Então veja, eu tenho 3 regimes então dentro da Amazônia legal. Se a floresta eu devo proteger 80%, cerrado 35%, Campos Gerais 20%. E no restante do país 20%. E o que ele colocou na prova da magistratura de São Paulo? Em qualquer situação no Brasil, a reserva legal terá 20%. Era fácil. Não precisava sofrer, né? Em qualquer situação. Aí ele pôs, assinale a incorreta. Você precisaria ler as outras? Não, mesmo que tivesse mais uma incorreta, iria anular. Então, era cravar essa daqui. Então veja, por isso que eu falo, seja inteligente. Né? Às vezes você fica ali numa alternativa, 10 minutos, calma, olha a outra, às vezes a outra já ilumina você, você vai embora. Cuidado, não fica... Dá uma olhada mais geral no começo, né? Às vezes você tem lá 3 alternativas que são dificílimas, que era aquele caso lá, pois aquelas APPs, 3º, 8º, 9º, aquela loucura, e na verdade a incorreta estava fácil de matar, percebe? Inteligência na hora de fazer prova, né? Dá uma olhadinha no todo. Então veja, pessoal, a delimitação é assim. Na Amazônia legal você tem 3 índices, dependendo, né? Se é floresta, se é cerrado, se são Campos Gerais. No restante do país, 20%. E como é que eu localizo a reserva legal dentro de uma propriedade rural? Aí é o artigo 14 que diz isto. Muita atenção com isto aqui, pessoal, que outro dia perguntaram no oral e eu vi que o aluno, ele, né, não observou isso e não respondeu. Explicando para você, olha, a hora que você pega o artigo 14, ele diz no parágrafo 1º que é o órgão estadual que vai aprovar. Ele fala, cabe ao órgão estadual aprovar a localização da reserva legal, ele ou uma instituição que ele habilitar. Isso é papel do órgão estadual, ok? E aí, pessoal,
É possível que você apresente, vou colocar aqui um exemplo, sempre que eu estou dando essa aula, só para você ter uma ideia. Ó, vamos imaginar que eu tenho 5 propriedades aqui, tá? 5 propriedades. E nós estamos vendo essa propriedade aqui, ó. Aí o cara fala, eu quero pôr a minha reserva legal aqui. Não, maravilha, você pode fazer o projeto e apresentar. Mas aí vem o artigo 14, ele fala assim, ó, a localização de uma reserva legal no imóvel vai ter que levar em consideração o plano de bacia hidrográfica, inciso 3º, a formação de corredores ecológicos com outra reserva legal. Então imagine que aqui está a reserva legal dessa propriedade e aqui está a dessa. Cara, dificilmente eles vão autorizar você a pôr lá. Agora imagine ainda se as propriedades tiverem, eu não sei se já foi em bastante propriedade rural, mas muitas são divididas por rios, por curso d'água. A fazenda vai até onde? Vai até ali no rio. Pode ver que é assim. Normalmente é assim que se faz. Então às vezes você tem um curso d'água separando esta. Eles vão chegar e falar, desculpa, mas vai ter que ser aqui a sua. É isso. Só que nós estudamos na lei do SNUC, lembra que nós estudamos na aula passada? Os corredores ecológicos, que corredores ecológicos na lei do SNUC é aquela ligação que você tem entre 2 unidades de conservação próximas, lembra? Só que quando veio o Código Florestal, ele criou agora corredor ecológico, olha o que ele fala no 14, ó. Formação de corredores ecológicos com outra reserva legal, com APP, com unidade de conservação. Então, qualquer área protegida com outra, ele chama agora de corredor ecológico. Ele ampliou o conceito de corredor ecológico. Aí ele perguntou isso lá na prova, lá, fazendo um oral. Doutor, me dê exemplo de corredor ecológico. Ah, excelência, ligação de 2 unidades de conservação. Quero o outro. Não lembro, tá aí, ó, um monte, ó. Código Florestal. Então hoje, quando você tem reserva legal com outra, é um corredor ecológico ao meio. Reserva legal, comunidade de conservação, corredor ecológico. Mas ele fala, ó, reserva legal com qualquer outra área legalmente protegida. Ok? Qualquer área que for protegida. Então guarde esse conceito aí que eles têm perguntado bastante. Essa é a localização. Outra discussão que o MP, principalmente o senhor MP, e eu acho que nós vamos perder isso aqui, acho quase com certeza, é a questão de você poder usar APP na reserva legal. O cômputo de APP na reserva legal. Vou explicar para você. Porque antes isso aqui não podia. Não, podia, mas era tão difícil que não acontecia, vai. Explicando para você, eu vou pegar um caso concreto. Olha o Código Florestal anterior, tá vendo? Isso aqui é uma propriedade, isso aqui é um caso verdadeiro, isso aqui é uma propriedade em Ribeirão Preto, que uma senhora tinha lá 100 hectares. Pelo regime do Código Florestal anterior, ela tinha que proteger todas as APPs, tá? Então, quanto mais água você tem dentro de uma propriedade, mais APP você tem. Concorda ou não? Porque toda a faixa marginal de curso d'água é APP. Então, ela tinha 27,9 hectares de APP. Ou seja, 30% da propriedade dela era água e APP. Aí vinha o Código Florestal e ainda exigia mais a reserva legal de 20%. Se você somasse as duas, porque você não podia computar uma na outra, 47,9 hectares teriam que ser protegidos. Então, metade da propriedade ela não usava. Ela veio em juízo, discutiu, né? A juíza, em primeiro grau, autorizou ela a cortar a vegetação. Aí o poder público entrou no caso, recorreu, e eu que dei o parecer, eu falei, olha, eu entendo, até coloquei lá isso, eu entendo que praticamente metade da propriedade não pode ser utilizada. Aí eu coloquei, segundo o Código Florestal, eu só posso computar a APP em reserva legal, o código anterior, se a soma das duas passasse de 50%. Gente, esse foi o máximo que eu tive na vida. Eu sou promotor ambiental há 18 anos, então imagina. Você fala, mas
qual é a importância de ser promotor ambiental? Gente, nós somos 5 falando em segundo grau. Pelo amor de Deus, dos casos que passam em São Paulo, 20% passa na minha mão. Nunca passou um acima de 50. Não estou dizendo que nunca aconteceu, mas era dificílimo. Você tinha que ter mais da metade da propriedade para poder ter essa benesse. Então não acontecia. A lei previa, mas não acontecia. Aí o que eles fizeram? Eles foram lá e fizeram o contrário. Então agora, quando você pega o artigo 15, ele diz, admite o cômputo de APP no cálculo da reserva legal. Então, hoje, pelo artigo 15, quanto que ela tinha de APP? 27. Ela não precisaria ter reserva legal. Hoje ela não precisaria. Ela ficaria apenas com os 27,9 de APP. E aí, diz quando é que não pode. Mas é tão difícil acontecer que praticamente sempre pode. Então, hoje eles inverteram. Os colegas... Então, isso aqui é um artigo que está sendo discutido nessa ação de inconstitucionalidade. Nós vamos perder. Eu sempre achei que em alguns casos era exagerado. Eu tenho certeza que isso aqui eles não vão modificar. Eles vão permitir o cômputo mas a gente recorre, né? Como está lá sendo discutido, a gente recolhe. Então, hoje, como regra, admite o cômputo de APP na reserva legal, e antes isso não era possível, como eu coloquei para você. Continuando, antes o Código Florestal exigia a verbação da reserva legal na matrícula do imóvel. Agora, no artigo 18, parágrafo 4º, primeiro que o artigo 18 nós criamos o Cadastro Ambiental Rural, pessoal. O Cadastro Ambiental Rural está no artigo 29, é criado o Cadastro Ambiental Rural, que é um registro público eletrônico de âmbito nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais. Então, nós criamos o CAR. Então, hoje, a reserva legal precisa averbar ou basta o registro no CAR? Então, o artigo 18, parágrafo 4º, ele diz, se você fez a inscrição no Cadastro Ambiental Rural, que é o artigo 29, você está dispensado da reserva legal. Da averbação no cartório de registro de imóveis. Bom, isto aqui também está lá no Supremo sendo discutido em constitucionalidade. Bobagem! Isso aí a gente não podia perder tempo com isso. Nós temos que... Porque, veja, tem colega que fala, não, mas quando está averbado na matrícula não pode alterar. Mas aqui também está escrito isso. Olha o artigo 18. A área de reserva legal registrada no CAR não pode ser alterada. Você só saiu de um registro de uma averbação no cartório e passou para uma inscrição no cadastro. Isso eu não vejo. Isso para a gente não é importante. Mudar de um lugar para outro. Ah, mas lá dá mais definitividade. Isso eu sei. Tem mais transparência, eu sei. Isso não há dúvida. Mas não vejo assim. Mas hoje, se você fizer a inscrição, como está aqui, o registro da reserva legal no CAR desobriga a averbação. E aí vamos a um ponto que incomoda, né? Exploração. Então, aqui, antes de exploração, vamos colocar um artigo, vai. Vamos lá. Desculpa. Vamos pegar o 17 caput. Olha o regime de proteção, 17 caput. A reserva legal deve ser conservada com cobertura de vegetação nativa pelo proprietário do imóvel rural, possuidor ou ocupante de qualquer título. Ou seja, o 17 caput, ele diz que a área de reserva legal, a vegetação em reserva legal tem que ser protegida, seja pessoa física, jurídica, direito público, privado, aquela mesma história da APP. Como você pode observar, o artigo 17 ele não traz, como tem lá no artigo 7º, parágrafo 2º, que se eu transmitir a terceiro, passa para terceiro. Mas não precisa. Lembra que tem um artigo 2º, parágrafo 2º aqui, ó. Ele vale para tudo. Qualquer obrigação desta lei transmite-se ao sucessor de qualquer natureza. Então, esqueça. O que incomoda é o regime de exploração. Então, vamos lá.
O Código Florestal anterior não permitia exploração econômica da reserva legal, a não ser quando fosse pequena propriedade rural. Então, quando você pega o Código Florestal lá atrás, e ele estava certo? Estava. Eu sempre dou como exemplo, né, para você pensar. Imagine que o cara tem 1000 alqueires, pessoal. Aí eu chego para ele e falo, ó, reserva legal 200, hein? Cara, ele fica louco, esperneia, briga pra cacete, não é isso? Mas como ele tem muito dinheiro, o que ele faz? Ele mecaniza, ele faz correção de solo. Desculpa que eu conheço isso aqui um pouquinho. Talvez você não lembre, mas já falei para você que eu fui gerente do Banco Brasil antes de ser promotor, né? Falei já ou não? Eu trabalhei na carteira agrícola. Então, o que eu fiz de financiamento de correção de solo, você pega lá, a Embrapa vai lá, às vezes ela faz lá um exame para você, ou outra empresa, precisa calcarear, não sei o que lá. Isso aí você corrige o solo. Se corrige o solo, você aumenta 30% a produtividade. Então, o cara que tem dinheiro, ele tem acesso. Aí, sabe o que ele faz? Com produtividade, ele recupera os 20% que eu tomei. Era isso que nós sempre falamos, não precisa diminuir a reserva legal. Leve as pessoas a dobrar a produção. Você percebe? No Brasil nós vamos sempre pelo caminho mais fácil. Queima a árvore. Quando na verdade nós tínhamos que pegar o que você tinha de 80% e dobrar 160% de produção. É isso. Então, o cara que tem dinheiro, ele pode corrigir o solo, mecanizar, e ele pega esses 20% que eu tomei dele de reserva legal, tomei entre aspas, porque não é de ninguém, é da coletividade, e ele no fim ele recupera tudo, né? Aí você pega o Joãozinho, que tem 2 alqueires de terra. Aí você chega para o seu João e fala, seu João, o senhor sabe que 20% o senhor não vai poder usar, né? Não vou poder usar, né, doutor? Não. Então como é que eu vou comer de outubro a dezembro? Olha a diferença. Porque na verdade ele usa para comer o ano inteiro, né? Doutor, 3 meses, como é que eu faço? É diferente, né? Então, o que o Código Florestal anterior ele fazia? Ele permitia que nessas pequenas propriedades, só que ele não permitia que você fizesse exploração econômica integral. Você era obrigado a fazer um sistema intercalar. Uma fileira de frutíferas, uma de... Só que ele era bem assim, tinha que ser vegetação nativa. Não podia ser vegetação exótica, diferente do lugar. Ou seja, metade da reserva legal de pequena propriedade você podia explorar. Entendeu como é que era antes? E agora? Agora todos podem. É o que eles dizem no artigo 17. Parágrafo 1º. Admite-se a exploração econômica de reserva legal mediante manejo sustentável. Para todo mundo. Então, o 17, parágrafo 1º, admite exploração. A única coisa que eles falaram para a pequena propriedade no parágrafo 2º é que eles dizem que esse manejo na pequena propriedade tem que ser aprovado de maneira mais simples. Então, eles só simplificaram para a pequena propriedade, mas estenderam isso para todos. Então, leia o artigo 17, parágrafo 1º, que estende para todos, parágrafo 2º, que traz um pequeno benefício para as pequenas propriedades. Aí você pula do outro lado, você vai ler o artigo 20... o 22 e o 23. E aí, pessoal, vem uma pergunta que caiu outro dia no concurso, acho que foi de MP Federal. Perguntaram se é possível indenizar APP e reserva legal. O que você responderia? Então, vou te colocar aqui 2 acordos do STJ. Ele diz o seguinte, primeiro eles falam assim, olha, como regra a APP não se indeniza, né? E nem reserva legal. Mas, se você tiver cobertura florística, eles usaram esse termo, se você tiver alguma exploração autorizada por plano de manejo, olha aqui, ó, você tem que seguir, olha o que diz aqui o artigo 17, parágrafo 1º, admite-se exploração econômica da reserva legal mediante manejo sustentável. Então, se você tem um plano de manejo sustentável aprovado pelo órgão,
você vai ter indenizado a cobertura florística, aquilo que você estava explorando. Tem 2 acordos, caiu isso aqui no concurso, não lembro se foi magistratura federal ou MP federal, porque isso aqui é jurisprudência. Ninguém fala nisso, né? É jurisprudência. Por isso que a gente tem que ir, a gente sempre está olhando os concursos, né, para ver o que eles estão pedindo, porque eles vasculham, né, gente? E olha que eu leio jurisprudência, né, mas às vezes você deixa passar uma ou outra, tem que olhar sempre concurso. Então eles já perguntaram isso aqui recentemente, é possível. Bom, chegando ao final, então dê uma olhadinha aí, você vai ver que quando você tem cobertura florística autorizada, letra G, e agora a letra H, áreas consolidadas. Então, mesma história, artigos 66, 67 e 68. (66, 67 e 68). Então, quando cai lá no 66, pode pôr aí, ler o 66, hein? Ele fala, o proprietário ou possuidor de imóvel rural que no dia 22 de julho de 2008 tinha área de reserva legal inferior ao que diz o artigo 12. E aí o que eles fizeram? Então a gente nunca permitiu, por exemplo, gente, que você abandonasse a área para ela recuperar sozinha, ao sabor da natureza. Eles admitiram. A gente sempre exigiu que a recomposição da vegetação fosse feita na área. E se você não pudesse fazer na área, você podia fazer em outra propriedade, mas dentro da mesma bacia hidrográfica. Agora eles permitem no mesmo bioma. Então o bioma Mata Atlântica, ele vai do Rio Grande do Sul ao Amazonas. Então o cara fala, bom, minha propriedade é aqui em Santa Catarina, eu vou fazer a recuperação, acho que eu vou fazer no Ceará. Como é que pode? Como é que pode você ter um problema em Santa Catarina e permitir que faça no bioma a 3.000 quilômetros? Quem que vai cuidar? Tem um lá que pediu assim, olha, quando eu morrer não dá para fazer no céu? Deve ter espaço lá. Fazer no bioma espiritual. Acho que sim. Desculpa. Então o que eles fizeram, gente? Eles abriram o sistema. Você pode abandonar a área e ela recuperar sozinha. Você pode recuperar em qualquer área dentro do bioma. Então, você tem uma propriedade em Santa Catarina, você pode fazer uma reparação no Ceará. Mas eu pergunto, como é que o órgão de Santa Catarina vai fiscalizar se o bioma está sendo reparado no Ceará? Eu vou te falar. Enfim, dê uma olhada no 66 com tristeza. Convido você a frequentar o muro de lamentações que nós fazemos. O artigo 67... O duro é que é pequena propriedade, né? Ele fala assim, nos imóveis rurais, que no dia 22 de julho de 2008, tinha área de até 4 módulos fiscais, são áreas pequenas, ok? E ele tinha uma reserva legal inferior ao artigo 12, ele só vai manter o que ele tinha naquele dia. Então imagine assim, que eu tinha um imóvel, esse é o 67, eu tinha um imóvel até 4 módulos fiscais e eu tinha 2% de vegetação nativa. Eu precisaria ter quanto? 20. Faltava quanto? 18. Se no dia 22 de julho ele só tinha 2%, o artigo 67 fala, só ficará 2% por resto da vida. Não precisa complementar os 18. Então a gente tem notícia que muitos cortaram. Muitos tinham 20%, cortaram, só deixaram 2%. E fala, não, é só isso que eu tinha. Então vai ficar isso. Na verdade, cortaram para consolidar. Você não tem, de novo eu falo, você não tem uma fotografia do satélite do dia 22 de julho do Brasil inteiro. A nossa sorte é que o 68, ontem eu tomei ciência de um acórdão, ontem foi domingo. Ontem eu trabalhei, sábado também. Ou você acha que você vai passar em concurso e vai ficar em casa só navegando? Tem que trabalhar, hein? Ontem eu tomei a ciência de um acórdão que o cara queria aplicar o 68. O 68 diz assim, os proprietários ou possuidores de imóveis rurais que suprimiram vegetação lá atrás, quando a lei em vigor era menos exigente, e se ele comprovar, ele não precisa recuperar. A sorte é que ninguém prova.
Porque não basta, olha aqui, ó, não basta ser prova testemunhal, tem que ser prova documental, e ninguém tem. Graças a Deus, que todos pedem, fazendas que são inteiramente rapadas, ele diz, isso aqui aconteceu nos anos 50, como não podia. Prove. Eu vou trazer o administrador não pode. Olha aqui, ele fala, ó, os proprietários terão que provar essas situações por documentos, não basta só prova testemunhal. A nossa sorte, bom, eu já tomei ciência de 12 acórdãos, todos eles dizem o quê? Não há prova suficiente, e graças a Deus, quando ele fala que não há prova, não dá para ir ao STJ. O STJ não admite discussão probatória. Aí a gente acende vela, graças a Deus. Porque olha, você imaginou se ele pusesse que era prova documental? Prova testemunhal, pudesse? Então isso não passou nenhum caso em São Paulo até hoje. Não estou dizendo, não sei se no Brasil está passando. Isso eu não tenho um registro, no Brasil não tem. Estado de São Paulo a gente tem, que como eu falei para você, 20% do que passa no TJ ambiental passa na minha mão, e eu converso com os outros 4 colegas a cada 60 dias, a gente conversa para saber como é que está. Para terminar, Código Florestal, que eu acho importante, olha, letra H, né? I. Pessoal, isso aqui vai cair na tua prova. Com certeza. E eu vejo isso aqui, quando eu dou aula de urbanístico, eu falo bastante. Primeiro eu vou colocar a situação. Gente, imagine que isso aqui é a zona urbana do município, tá? E aqui tem a zona rural, ok? Eu posso ter loteamento para fins urbanos em zona rural ou não? Não ouvi. Digam pelo menos sim ou não. Não posso. Chácara de recreio é tudo ilegal. Olha, eu falo isso e nenhum aluno sabe disso. Você vê como o Brasil é sempre tudo errado e fica como certo. Olha o artigo 3º da Lei do Parcelamento do Solo Urbano. Não se admite parcelamento do solo para fins urbanos em zona rural. Não pode. Chácara de recreio é tudo proibido. Mas o Brasil inteiro é assim. Então, no Brasil mata e não podia matar. Lembra, gente? Ó, homicídio, matar alguém é pena, é crime. O errado fica sendo certo no país. Você não pode ter parcelamento para fins urbanos em zona rural. Então, como é que você faz para consertar isso? Porque a cidade ela vai crescendo, não vai? Ela vai tendo a pressão imobiliária e ela começa a ocupar uma faixa da zona rural. O prefeito tem que resolver isso. Ele tem que passar essa faixa aqui de zona rural para zona urbana. É o prefeito que faz isso? Lógico que é o prefeito. Mas ele faz como? Então, na lei do parcelamento do solo urbano, o artigo 53 fala, tem que ter autorização do INCRA. Porque senão o prefeito pega toda a zona rural do município e transforma em zona urbana porque ele quer cobrar IPTU. Então o INCRA tem que ser ouvido. Aí se o INCRA percebe que aquela faixa perdeu já a sua destinação rural, ele autoriza. Aí o prefeito, no plano diretor, ou numa lei municipal específica, porque nem todo município precisa de plano diretor, ele transmuda essa faixa para a zona de expansão urbana. Aí você atendeu o artigo 3º da 6766, que diz, artigo 3º, somente admite o parcelamento do solo para fins urbanos em zona urbana, de expansão urbana ou de urbanização específica. Pronto. Se eu passei aquela área, aquela faixa de terra, de rural para urbana, eu já atendi o artigo 3º. Aí eu chamo o loteador e falo, vem cá, faz a adequação agora com a 6766, apresenta o projeto na prefeitura, faz o registro no cartório de imóveis, pronto, regularizei, ok? Só que essa faixa aqui não era zona rural. Então, o que tinha ali? Reservas legais. Posso cortar? Turma, aqui tem gente que está dormindo, eles não respondem. Eu já falei aquela história para você do livro esotérico, não falei? Então, por favor. Gente, artigo 19 do Código Florestal, ó. A inserção de um imóvel rural em perímetro urbano, que é o que nós estamos falando, definido mediante lei municipal ou no plano diretor, não desobriga o proprietário ou posseiro de manter a área de reserva legal. Não pode cortar.
Tem que manter reserva legal. Ela só será extinta no dia que você registrar o parcelamento do solo para fins urbanos no cartório do registro de imóveis. Então o prefeito muda para a zona urbana, você tem que aprovar o loteamento. O dia que você registrar no cartório, liberou a reserva legal. Aí ela perdeu a sua finalidade. E se eu cortei antes? Se você cortou antes, você vai tomar primeiro um crime na cabeça. O artigo 48, no mínimo, da Lei dos Crimes Ambientais. Só que até registrar no cartório de registro de imóveis, vamos agora no artigo 25. Então, eu estou falando do 19. Vamos ler o 25 agora. Por isso que eu falei isso. Bom, vai cair em prova. Tanto caiu no concurso da magistratura de São Paulo ano passado. Olha o que diz o artigo 25. Não, eu fico feliz que eu cheguei no reta final não, no dia da Mágia. Eu falei, vai cair o artigo 25. Que caiu no dia seguinte? O artigo 25. Eu falei, lá no dia do exame. Olha o artigo 25. O poder público municipal pode criar áreas verdes urbanas, 2, transformando reserva legal em áreas verdes nas expansões urbanas. Então isso é o 25.2. O artigo 25.2 fala que o prefeito, quando editar a lei municipal, transformando aquela área rural para expansão urbana, ele pode determinar que toda reserva legal dali vire área verde urbana. Aí você não pode cortar mesmo aí de jeito nenhum. Se ele não falar nada, você corta em que dia? Que você pode abrir mão dela? No dia que registrar no cartório. Se ele falar que aquilo virou área verde urbana, você não pode mais dispor. Porque o inciso 3º desse artigo 25 fala que o prefeito pode estabelecer exigência de área verde em loteamento. Então hoje, qualquer loteamento no país, o prefeito pode editar uma lei municipal dizendo todo loteamento na minha cidade vai ter que ter área verde. Pode ver, ó. Então você entendeu? Quando não tem área verde, ele pode determinar que tenha. Se tem reserva legal, ele transforma em área verde. A hora que ele transmuda isso em área de expansão urbana. Gostaram ou não? Pode escrever aí. Isso aí vai cair muitas vezes. Não tenham dúvida. Vai no Luiz Antônio que você vai ver. Pode confiar. Beleza? Bom, se eu ficar aqui falando do Código Florestal, nós ficaríamos mais uma montanha de dias. E não é possível, né? Mas com isso você responde já muitas questões. Vamos entrar agora, pessoal, no campo de responsabilidade ambiental. Eu lembro você, primeiro, da Constituição Federal, artigo 225, parágrafo 3º, lembra? Ela fala assim, as condutas e atividades lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a uma tripla responsabilidade administrativa, penal, além da obrigação de reparar danos. Então isso nós estudamos na primeira aula nossa, quando nós vimos constitucional. A Constituição determina que o infrator, não é que determina que ele responda pelas 3, que ele pode responder por 3 responsabilidades, administrativa, penal e civil. Então nós vamos estudar hoje, começar a estudar a responsabilidade administrativa. Primeira observação que eu faço, não sei se você lembra disso, quando eu falo em responsabilidade administrativa, eu estou falando da Constituição Federal, artigo 23. Nós estudamos isso em matéria de competência, lembra? Compete à União, Estados, Distrito Federal e municípios, de maneira comum, fiscalizar as infrações ambientais. Você lembra disso aqui? Então, quando nós estudamos isso aqui, gente, nós estudamos de competência administrativa, executiva ou material, que é o exercício do poder de polícia. Lembra disso? Então, nós falamos, olha, no campo da competência administrativa, executiva e material, os entes federados podem, de forma comum, fiscalizar. Lembrando que no Distrito Federal sempre faz o papel do Estado e do município. E aí nós dissemos, lembra como nós dissemos para você, olha gente, pelo nosso
texto constitucional, o empreendimento pode ser fiscalizado hoje pela União, daqui 10 dias pelo Estado e mais 10 dias pelo município. Lembra que nós falamos isso? E pode sofrer 3 autuações. E se você tiver 3 autuações, como é que você resolve? Aí eu falei para você, lembra do parágrafo único que diz lei complementar será editada para regular a competência fiscalizatória comum? Aí eu falei para você, decore o artigo 17, que vai cair muito. Porque o artigo 17 caput, lembra das anotações que você fez? Ele fala, aquele órgão que dá licença ou autorização, ele é obrigado a fiscalizar. Mas os outros que não deram podem, porque só um, lembra que só um autoriza ou fiscaliza. Perdão, só um autoriza ou licencia. Não é isso que nós vimos? Só que os outros podem. E se os 3 forem lá fiscalizar e autuar, tem prevalência aquele que deu a licença ou autorização. Está lembrado disso? Então, gente, esse grosso nós estudamos lá atrás. Quando a gente dá competência administrativa e legislativa, a gente fala no grosso. Lembra disso? Só que agora nós vamos entrar dentro, nós vamos imaginar que uma empresa foi fiscalizada. Como é que funciona? É isso. Então agora a gente vai um pouco mais para dentro, para ver como é que funciona. Então veja, pessoal, primeira coisa que você tem que guardar, né? Qual é a legislação que a gente usa quando nós estamos fazendo, porque isso aqui a gente chama de competência o quê? Administrativa, executiva ou material, na verdade é competência fiscalizatória. E o ministro Herman Benjamin chama competência de implementação. Porque ele sempre fala, ele tem um artigo muito bom, usei até, outro dia eu fiz um artigo e usei bastante isso que ele falava, né? Ele fala, o Brasil ele é bom de legislar e mal de fiscalizar, ele não implementa. Ele fala isso, o poder de implementação no Brasil é horroroso. O ministro Herman Benjamin fala isso direto. Então ele fala que é competência de implementação, né? Quem é que vai implementar a legislação que já existe? Precisa de nova legislação, ele fala, para com isso. Ele escreve nos acordos dele, para com isso, para de fazer lei, aplica o que tem, que já é suficiente. Mania de fazer lei, a gente acha que fazendo lei a gente conserta, não é assim? O Brasil adora fazer lei, faz uma lei. Então, o que adianta fazer lei? Não adianta fazer lei. Tem que cumprir o que tem, dar cumprimento ao que tem. Então, pessoal, qual é a legislação que eu emprego? A legislação que você emprega, primeiro a Constituição Federal, evidentemente. No plano federal, eu tenho a Lei dos Crimes Ambientais. Então vamos lá, pessoal. A Lei dos Crimes Ambientais, esse nome é técnico ou ele está equivocado? Está equivocado, né, gente? Tanto que o ministro Herman Benjamin sempre fala, a impropriamente denominada Lei dos Crimes Ambientais. Porque esta lei, gente, não poderia ser Lei dos Crimes Ambientais. Ela tem outro tipo de norma. É que no Brasil é assim, já percebeu? Tudo tem que ter um apelidão, né? Itaquerão, Bumbão, não sei o que lá. E fica, parece até é ruim. Aí do Palmeiras, Allianz Parque, ficou até mais, um pouco mais, não é assim? Até denigre, Itaquerão, puxa, não, nada contra Itaquera, mas não dá para chamar diferente, não sei. Tudo é assim, Lei dos Crimes Ambientais, a gente sempre põe, não sei. Tira um pouco da finesse, vai. Sei lá. As coisas no Brasil são tudo, eu não gosto. A gente coloca tudo assim, dogão. Eu pego o nome de livro hoje assim, eu falo, não é possível. Resumaço. Hã? Revitaço. Desculpa. Eu estou escrevendo um livro de urbanístico, direito urbanístico, eu acho que tem pouco. Estou escrevendo, estou acabando. Acho que eu não vou pôr nada, vou pôr só DU, assim, DU, bem pequenininho, DU. O que é DU? Não é possível. Não tem uns nomes esquisitos assim? Textão. Desculpa, é uma crítica, sei. Acho que eu estou ficando velho, né? A pessoa vai envelhecendo, não aguenta. Mas não é assim, tem uns nomes assim, mas não é possível. Né? Sei lá, eu sou dos velhos mais... Bom, enfim, vamos pular essa parte.
Conclusão, lei dos crimes ambientais, pessoal, 85% dos artigos são de natureza penal. Mas olha o artigo 4º dessa lei, você lembra o que está escrito nele? Artigo 4º. Poderá ser desconsiderada pessoa jurídica sempre que a sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao meio ambiente. Isso é civil, com aplicação processual civil. Tem nada a ver com penal. Percebeu ou não? Então você tem artigos dentro da lei dos crimes ambientais que são de natureza civil, com aplicação processual civil. Você tem normas administrativas. Então, dentro da legislação federal, da lei dos crimes ambientais, eu tenho 7 artigos que você tem que ler. Pelo menos dos 70 aos 72 você tem que ler, que cai bastante. São 7 artigos que só falam de infrações e sanções administrativas. Entendeu? Tem nada a ver de penal aqui. Aí eles editaram um decreto em 99, que é o 317999, que foi revogado por esse decreto 6.514/08, que nós falamos hoje nele, que entrou em vigor dia 22 de julho de 2008, que é essa data aí que eu coloquei para você. Porque o decreto 317999, ele tinha poucas infrações. Ele era mirradão. Mirradão é bom, né? Mirradão é um bom nome, olha. Puxa, mirradão. Tá vendo? Quem cospe pra cima cai na cabeça. Ai, que delícia. Cai na testa, né? Puxa, nem sei falar as coisas, olha. Você vê. Tô mesmo mal. Pessoal, então tinha um decreto 317999, que ele era assim, bem... trazia infrações, mas não abarcava tudo. Aí veio esse de 6.514, e ele veio dos artigos... Ó, só a parte, presta atenção, só a parte de infrações, olha quantos artigos eu tenho. 70. Ele ampliou muito as infrações ambientais. Então, hoje, na área federal, eu uso... Não é só na área federal. Você vai usar os 7 artigos lá em cima, você usa para tudo, tá? Só que, no decreto federal, que é o 6.514, eu tenho 70 artigos. Só que presta atenção. Os estados não podem fiscalizar? Sim ou não? E ele não pode legislar? Nós não vimos isso na competência legislativa. Então, tem estado que fez isso. Por exemplo... No estado de São Paulo, nós temos vou pegar aqui, um decreto estadual de 2014, é o 60342. Decreto estadual 60342 de 2014, que regula a competência fiscalizatória ambiental estadual, mas nosso. Então, cada estado pode ter o seu. Aí... veio uma resolução da Secretaria do Meio Ambiente, resolução da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, Secretaria Estadual, é a resolução número 48/2014 e regulou esse decreto. E o município de São Paulo resolveu editar a sua legislação. Tem um decreto municipal 54.400, decreto municipal 54.421/2013. Depois veio a portaria da Secretaria do Verde e Meio Ambiente, número 132/2013, portaria da Secretaria do Verde e Meio Ambiente. Você vê que loucura que é, né? 132/2013, regulamentando o decreto municipal. Bom, cai a legislação municipal para você no concurso de promotor e juiz? Não. Cai a estadual? Quase nunca. Mas é bom saber que pode ter. Geralmente você vai ver na sua prova
Então, o que você tem que olhar, turma? Me diga. Qual a primeira coisa que tem que fazer quando vai fazer um concurso? Olhar o quê? O edital. Se ele não colocar legislação estadual nem municipal, não olhe. E se ele colocar legislação estadual nas infrações administrativas, tem que olhar. Municipal não vai colocar. Quando eu dou aula para concurso procurador do município, aí eu falo, cuidado, hein? Que o cara pode perguntar alguma coisa do município. Deu para entender isso? Inclusive, só para você prestar atenção que nós estamos fechando a aula, na próxima nós vamos continuar. Presta atenção. Se o Estado de São Paulo vai fiscalizar, eu não tenho que ter uma legislação dizendo quem autua é o fulano. Esta autuação vai passar pelo órgão tal. Não tem que ter pelo menos isso? Então veja, se você tem fiscalização estadual, você tem que ter lei. Você fala assim, mas pera um pouquinho, eu não posso fazer a fiscalização pelo federal? Sim, você pode fazer usando as infrações. Mas o órgão estadual que vai apreciar a autuação tem que ter pelo menos. Precisa ter no mínimo uma legislação dizendo, o órgão estadual é este, você vai ter esses prazos aqui para funcionar e quem vai julgar o seu caso no estado de São Paulo é a autoridade tal. No mínimo você tem que ter isso. Então, veja, não está impedido, eu quero que você entenda o seguinte, não se impede que eu faça uma fiscalização estadual com base nas infrações do artigo 2493 do decreto, não. Eu não sou obrigado, mas eu tenho que dizer, eu vou ler para você, vamos fazer o seguinte, vamos sair vou pegar aqui o decreto municipal, só para você ter uma ideia. O nosso. Ó, presta atenção, só para você ver como é que é o nosso decreto municipal. Esse é 54.421, estou aqui com ele na mão. O artigo 1º diz assim, a fiscalização ambiental no município de São Paulo, não é municipal? Dá uma olhada lá, por favor, volta lá, por favor. Volta no quadro lá para mim. Diretora. Diretora. Volte no quadro só um pouquinho. Olha lá. Fiscalização municipal. Que decreto que é? 54.421. Estou lendo para você, ó. Artigo 1º. A fiscalização ambiental no município de São Paulo será exercida pela Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente e o funcionário encarregado de fiscalização é o que ocupa o cargo de especialista em meio ambiente. O mínimo você tem que ter. Quem é que fiscaliza pelo município? Aí quando chega aqui embaixo, sabe o que ele fala? Ele fala, toda a legislação de autuação será federal e estadual. Então, o município ele não criou infração, não criou nada. Ele diz, nós vamos usar todas as infrações que já existem no campo federal e estadual. Depois ele diz quais são as infrações e quem é que vai apreciar a autuação municipal. Então, para que você possa fiscalizar, só quero que você guarde isso para a gente encerrar a aula. Para que o Estado possa fiscalizar e o município, eles têm que ter uma legislação mínima, dizendo o quê? Quem é o órgão fiscalizador, qual é o órgão fiscalizador, desculpa, qual é o funcionário que tem competência para fiscalizar, onde vai correr e quem vai autuar. Ele pode não ter infração nenhuma e dizer, eu vou usar todas do decreto 6.514. Aí vem a última pergunta. E se o município não tiver uma legislação como essa? Qual a tua resposta na prova? Ele não pode fiscalizar. Como é que ele vai fiscalizar se ele não tem órgão fiscalizador, se ele não tem quem pode autuar e não tem legislação? A resposta é essa. Por isso pode não existir a legislação municipal. A estadual geralmente existe. A municipal pode não ter. Beleza? Agora, quando você vai no concurso, você faz o quê? Edital. Legislação federal, legislação federal. Pediu estadual, dá uma olhadinha, se não pediu, municipal para MP e juiz, nunca vi pedir. Só pus para que você entenda, para não ficar uma coisa só decorada, para você entender como é que funciona. Próxima aula nós vamos então desdobrar a responsabilidade administrativa e a civil. Beleza? Tchau.